tarde. Boa tarde. Eu queria pedir desculpa porque eu cheguei um pouquinho atrasada. Sabe o que eu gostaria que vocês fizessem? Também se apresentassem no seu curso. Algumas pessoas que estão também. Meu nome é Elke, eu sou jornalista e estudante de História. E aí a minha dúvida vem justamente nesse sentido, assim, o que eu observo, como, não sei se tem muito a ver com o que tu trabalhaste ou com o que vocês trabalharam hoje, mas como tem a ver com essas duas áreas que são minhas áreas de interesse, eu queria perguntar para o professor o seguinte: o que eu observo é que a imprensa, de um modo geral aqui no Estado, ela não tem muito a tradição de guardar a sua memória. Por exemplo, eu trabalhei no Liberal e no Diário, e nos dois jornais eu observei que eles não têm um arquivo desse material. Quer dizer, esse material está arquivado no Centur, as próprias empresas não têm. Eu queria saber se isso é uma coisa mais localizada aqui, pela tua experiência, Maurício, ou se isso é uma coisa do Brasil mesmo, essa falta de cuidado com a memória da imprensa, e como é que tu vês essa questão? Seria aquele... Zé Luiz tinha pedido antes, né? Zé Luiz. Bom, eu sou José Luiz, sou curso de História, mas faço mestrado agora em Antropologia, aqui da PTGCS. Então eu queria primeiro perguntar para ele a respeito da questão dos periódicos. É muito próxima da pergunta do primeiro moço que fez lá atrás, mas é com relação às críticas dos músicos, dos críticos das músicas que estão acontecendo nessa época. Por exemplo, aqui para lá tinha o Tino Leão, que ele fazia sempre algumas críticas em cima tanto dos compositores de lá, e aí ficava mais para lá, digamos que para fora do estado. Mas aí eu queria saber daqui, esses periódicos, eles apresentam, já tem algumas pessoas que estão criticando essa música que está surgindo, essas letras, etc. E como era combatido isso, então, até que ponto ia essas críticas, se elas eram boas ou ruins, não sei. E para o professor Maurício, queria saber com relação à questão da religião mesmo dentro dos terreiros. Que na última foto tinha lá, terreirando o movimento jovem, uma pesquisa também em movimentos sociais, aí a gente lembra muito da pastoral da juventude, da questão da igreja católica, dos grupos de jovens, e aí queria saber se, até nas faixas mesmo, então nos próprios nomes dos terreiros, se não acontecia o fato de utilizar da religião até para ter mais liberação nesses espaços, para se fazer essa questão da espacialidade, da festa, do movimento em si, dessas comemorações juninas. Geraldo. Sou o Geraldo, sou aluno do mestrado aqui em História. Eu queria até perguntar para o professor sobre isso também. Da onde vem esse nome terreiro, né? Porque quando a gente fala em terreiro logo ligado à questão das religiões afro-brasileiras, né? Queria saber se tem alguma relação, né, com essa. E para o Elielson, né, que tu falaste dos escritores, né, que faziam crônicas sobre as festas, né, de antigamente. Tem o De Campos Ribeiro, né, naquele livro Gostosa Bem de Outrora, que ele fala, né, da década de 30, né, mas ele fala de um período anterior, né, provavelmente década de 10, 20, e que ele fala das festas, né, de São João, fala também que tinha muita rivalidade, né, entre os grupos. Eu queria saber se tu encontrou também essa rivalidade, né, entre esses grupos nessa época. E outra coisa que tu falou que eles faziam, né, essas festas para arrecadar dinheiro, né, e eu pesquisei um pouco lá no Instituto Carlos Gomes e eu encontrei também essa razão, né, também. Eles faziam muitos concertos lá no próprio Ato da Paz, lá no Instituto Carlos Gomes, né, com o objetivo de arrecadar fundos, né, para formaturas ou mesmo para reformar o próprio Instituto Carlos Gomes, né, naquela época. Nesse período justamente, década de 50, 60. E se na tua pesquisa, queria saber se aparece também esses conceitos, se a propaganda do jornal tem espaço tanto para os conceitos, né, ditos da música erudita, né, quanto para essas festas, né, mais populares. Ok, então vamos aqui pela ordem e Elton começa a responder. Como tu falou, né, o De Campos Ribeiro ele trabalha com o período anterior ao meu,
né? Década de 10, 20, 30, por aí. Então, eu na minha pesquisa, eu estou direcionando mais na década de 50. O Bruno de Menezes, eu citei ele porque eu tive contato com o livro da Diana, né, que ela me emprestou. Aí eu olhando, eu vi algumas coisas que ele falava sobre São João, a questão do saudosismo do São João dos 15 anos. Aí eu lembrei de um trecho que o professor Maurício trabalhou no nosso artigo, da Eneida de Moraes, né, que ela trabalha a questão do banho de cheiro, a questão do saudosismo, ela escrevendo no Rio de Janeiro, o saudosismo que ela sentia dos festejos juninos de Belém, do período da infância, da juventude dela, né? Mas assim, essa questão dos cronistas, eu me preocupo muito em estudar eles mais na década de 50, né? Eu não estou preocupado em trabalhar com autores, né, no período anterior. Mas eu acho que vai ser de grande importância procurar esse trabalho de Campos Ribeiro, que você falou, porque ele vai falar um pouco da Belém de outrora, né, que talvez eu possa estar fazendo uma comparação com a Belém da década de 50. Também eu acho que deve ser de grande importância para o meu trabalho. Em relação às festas que tinham o objetivo de arrecadar dinheiro, essas festas que eu encontrei foram as festas de instituições educativas, vamos dizer assim. Como o IEP, como eu falei, a FEIGE, né, que é um órgão que está relacionado também à educação. Eles promoviam muitas festas, eles organizavam os terreiros dentro da área que eles tinham ali hoje ainda existe a FEIGE, né, ali na Mariana Barata, próximo ao Filoiola, por ali. E eles organizavam numa área, eles colocavam picape sonoros, às vezes eles chamavam grupos de boi-bumbás, grupos de pau e corda para tocarem, para estarem animando, com o objetivo, né, de formar alunos e até mesmo, como tu falou, né, de infraestrutura da escola, de tentar melhorar a infraestrutura do ambiente. Né. Eu só não entendi muito como tu falou os conceitos. O que tu quer dizer com isso? Conceito. Não, porque eu queria saber se no jornal tu encontrou notícias, né, sobre essas festas com o objetivo de arrecadar dinheiro, né? E nessa mesma época eu encontrei também que havia o Instituto Carlos Gomes, né, e fazia também concertos com esses objetivos. Concertos musicais. Ah, tá, entendi conceito. Não, eles não. A imprensa, ela não. Com o qual eu trabalhei, né, o Jornal Liberal e a Província do Pará, eu não encontrei nenhuma notícia que esteja relacionada a concertos musicais eruditos em relação aos festejos juninos da época. Eu só queria comentar também uma pergunta que foi feita ao professor Maurício em relação aos terreiros, né, da onde vem a denominação, né, terreiros juninos. Eu parto de um princípio, na verdade eu parto de dois princípios, né. Um pode estar relacionado às questões dos currais de bois, né, porque eram comuns os boi-bumbás, tipo, fazer o cortejo dentro da cidade, só que como tinha muitos conflitos e rixas de bois-bumbás dentro da cidade, fizeram os currais de bois que também poderiam ter sido chamados de terreiros de bois, ou então também a questão da matriz africana, né, da religião de matriz africana. Terreiros juninos, onde ali se poderia estar festejando o Xangô, que é secretizado em São João, e assim vai. Olha só, em relação à tua pergunta lá atrás, eles tiveram repercussão, tu perguntaste assim, daqui pra fora? Não, estou dizendo a repercussão do âmbito político. Ah, tá. Olha só, 67 não teve no âmbito político essa repercussão, até porque o regime e a censura se acirrou mais em 68, 67 ainda era mais tranquilo. Mas em 74 teve sim, todas as músicas do festival, a partir da semifinal, no caso, houve uma classificatória, mas depois para a semifinal, em torno de 100 músicas, elas todas passaram por a censura, algumas não passaram. O Campos Ribeiro, ele fez uma música junto com o Rui Barata, e essa música foi desclassificada. E o Rui Barata falou assim mesmo pra ele: você não tá vendo? Risca o meu nome daí. Riscou o nome dele e a música com outro nome foi classificada, entendeu? Houve sim, em 74 ele teve, tanto que na final a gente não encontra esses nomes de João Jesus Paulo Loureiro, que
que foi preso, o Rui Barata, Paulo André, a gente não encontra. O que a gente encontra é ele se apresentando aqui no próprio festival, né? Que a peça de teatro do Simão Joaquim Pauleiro, chamado Manhã Deua, se apresentou, o Paulo André tocou com a Fafá, isso que a gente conta, mas como composição eles não participaram, é uma coisa que eu preciso estudar, não sei se eles se inscreveram, como eu falei, com pseudônimos talvez. E olha só, a pergunta sobre os periódicos também tem relação com os dois festivais. O de 67, eles assim, exaltavam o festival de música popular paraense, né? Eles falavam, eles mesmos disseram, né? Aquele festival de música brasileira no Pará, só que os organizadores falaram não, o festival de música popular paraense. Já em 74, o colunista do Liberal, Lúcio Flávio Pinto, acho que todo mundo conhece, ele ataca o festival do DCE, ele fala que não é... Se você quiser ver um evento de cultura, não vai para o festival, porque ele não é bem organizado. Na coluna dele, ele é colunista do Liberal, ele ataca o festival, ele fala que não era um sinônimo de cultura do Pará, que essa música não representava o Pará. Então, pelo menos dos periódicos que eu estudei, é a única pessoa que fala assim, mal dos festivais, né? E quem fala também, o que eu vejo de reclamação nos jornais são as cartas das pessoas que participaram, só que elas mandavam sem o nome, parece que o festival, os vencedores, eles foram meio que não enganados, mas assim, forçados, que eles achavam que os vencedores, eles tinham uma amizade com o júri. Tem uma intérprete que ela mandou para a coluna do jornal Província do Pará e disse que o Festival de Música Universitária, que a cantora vencedora, que foi a Fafá de Belém, ela depois saiu com o júri, ela é conhecida, isso também tem influenciado no resultado, mas isso aí até o próprio colunista fala que ela não tinha razão e que realmente a Fafá era a melhor intérprete, mas de crítica mesmo era isso. Sobre o movimento de vanguarda, assim, eu acho que é uma questão a ser estudada, eu acho que é uma questão a ser levantada, o que a imprensa tinha a dizer sobre isso. Responder a pergunta Elke, né? A pergunta da Elke sobre o problema de arquivar, né, esse material jornalístico. Eu acho que esse problema existe aqui no Centro-Sul também, né? A diferença é que lá as instituições públicas, elas ocupam um papel mais sério na guarda desse material, né? Desse material de imprensa. Então, o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, por exemplo, tem muitas revistas de rádio dos anos 50, né? Tem, e há outros arquivos públicos com rolos de filme, com videotape. Na verdade, as empresas, por conta da necessidade delas reformularem a programação, reestruturarem a sua equipe de funcionários, etc., elas acabam trabalhando com esses arquivos, né, como algo que é descartável, né? Então, geralmente, o poder público acaba arcando com esse trabalho de fazer a guarda do material. Além disso, houve muitas emissoras de rádio, principalmente emissoras de televisão do Centro-Sul, nas décadas de 50, 60, 70, elas passaram por incêndios. Era muito comum, principalmente na década de 60, que as TVs e rádios pegassem fogo. Muitas vezes incêndios criminosos, geralmente, né? Era uma coisa muito séria, é incrível. Você pega assim histórico de incêndios de emissoras, são vários, né? E tanto que hoje essas empresas, principalmente do Centro-Sul, têm muito cuidado com a segurança, né, contra incêndio. Então muita coisa se perdeu nesses incêndios lá no Centro-Sul. A vantagem deles é que a produção midiática, né, e a produção da imprensa é muito grande.
Então há, apesar disso, um acervo muito grande, né? Apesar de muitas perdas. Veja o caso, por exemplo, dos filmes da Vera Cruz, né? Muitos filmes da Vera Cruz se perderam porque a Vera Cruz acabou e, enfim, muita coisa dela acabou não sendo resgatada para os arquivos públicos, né? Não acabou sendo levada para os arquivos públicos. Então, muita coisa se perdeu, filmes antigos, até filmes da Atlântida, por exemplo, se perderam, né? Você tem historiadores que trabalham com isso, falam de roteiros de filmes, histórias de determinados filmes, tramas, mas que não existem mais, filmes que se perderam. No nosso caso, aqui, pelo fato dessas fontes serem fontes contemporâneas a nós, né? Então elas não são consideradas pelas autoridades públicas como fontes dotadas desse peso histórico, diferente daquelas fontes do século XVII, né, do século XVIII, que estão lá no arquivo público, tarará, que tem, talvez pela antiguidade, né, tem essa vantagem de estar bem acondicionadas, né, estarem num lugar climatizado, né. Essas fontes mais contemporâneas, elas acabam sendo despejadas em determinados lugares sem muito cuidado. É o caso, por exemplo, do Museu da Imagem do Som, aqui em Belém, que é um caos, né? Que não tem uma política de acesso, de consulta. A gente tem uma maior dificuldade aqui, o pessoal do grupo, de chegar até o museu. Você tem que conversar com o rapaz que fica lá e ele vai te conceder o favor de você entrar. E geralmente a apresentação é assim: olha, tá tudo bagunçado, se você quiser me ajudar a arrumar, a gente aceita, né? Então não há um interesse do poder público atual de fazer a guarda desse material. Pouco interesse há, né? Alguma das poucas iniciativas é essa do setor de microfilmagem do Centur. O Liberal, na década de 90, realizou um projeto de microfilmagem mesmo inteira, né, todas as suas edições, né, e que foi bem sucedido, né, e se estendeu, me parece, também para outros jornais. Mas a microfilmagem de vários outros jornais que lá estão está parada, não há, é muito lenta, né, a passagem dessas fontes para o filme. Então, talvez seja uma questão de dimensão, né, do interesse do poder público que nos diferencia do Centro-Sul, interesse do poder público e da própria produção das fontes midiáticas. Em relação à origem do termo terreiro, história a gente aprende que é muito inócuo fazer essa busca, né, pelas origens e tal. Mais interessante saber do uso. Mas especular sobre o uso desse termo é interessante também, porque permite que nós visualizemos a relação que as festas populares urbanas têm com outras manifestações culturais como a religião, né? Então, o bumbá e a mina, né, fazem parte, a religião mina, de origem africana, elas fazem parte de uma área cultural, digamos assim, que abrange o Maranhão e o Pará. A professora Anaísa Vergolino, antropóloga, ela fala que muitas das manifestações culturais de origem africana no Pará, elas vieram do Maranhão, né? E elas estão, na verdade, num trânsito permanente entre Pará e Maranhão de longa data, né? Do período colonial até os dias de hoje. Então, o bumbá paraense não é exatamente o bumba meu boi maranhense, mas há ligações evidentes de um com o outro. Da mesma maneira como a mina maranhense, né, não é exatamente a mina do Pará, porque a mina do Pará tem os encantados e tal, mas evidentemente faz parte da mesma área cultural. Então, a ideia de que o bumbá, festa de santo, é algo que se faz no terreiro, está evidentemente ligada a essa história.
É difícil a gente dizer quando, como, onde, né? Mas é possível fazer essa alusão mais geral de que festa de terreiro pode ser festa junina, mas também pode ser festa de santo, né? Festa de santo de Mina, por exemplo. Eu lembrei daquela matéria do Paixão Vivo, pode realmente também estar tendo uma relação com essa questão da... Uma matéria, né, que eu consegui no jornal A Província do Pará de 51, que tem como título A Festa do Paixandico, né? Então, como a gente estava conversando uma vez com o professor Maurício, né, aí ele até falou que poderia também estar relacionado a essa questão da religião da Mina no Pará, né? Que como é muito forte e é uma festa religiosa, a festa de São João é uma festa religiosa e tem uma aproximação muito grande também com as religiões, e é uma festa popular, que tem uma aproximação muito grande com a religião de matriz africana, em especial a Mina aqui no Pará, poderia estar tendo uma relação também. Esse anúncio poderia ter sido um pai de santo da casa das Minas do Pará, que está organizando uma festa no terreiro dele, mas que põe lá, hoje a festa de São João, que vai ter tal comida, sempre também com aquele linguajar que eu falei, nordestino, né, dando ênfase à cultura caipira, né, ao matuto caipira, e eu acho que deve ter essa aproximação também. Curioso observar a diferença etimológica dos termos terreiro e arraial, né? Porque elas se referem a matrizes culturais diferentes, né? O arraial é uma expressão portuguesa, tem até um livro sobre arraial de um antropólogo francês radicado no Brasil chamado Pierre Sanchis, uma obra clássica sobre festas de arraial, chamado Arraial, Festa de um Povo, sobre as festas de arraial em Portugal, século XIX, século XX. Então, nesse livro, o Pierre Sanchis, ele diz que arraial eram, na verdade, campos militares, eram como se fossem bases militares que os portugueses estabeleciam na época da Reconquista, das lutas contra os muçulmanos, né, contra os mouros, que foram expulsos da Península Ibérica. Então, terminada a conquista, eles estabeleciam arraial como lugar de pouso das tropas, e lá o santo padroeiro, porque vocês sabem, a Reconquista ela foi feita com nome de bandeiras cristãs, né, de santos protetores cristãos. Isso tem a ver um pouco também com o politeísmo romano, né, e os deuses romanos que lideravam as campanhas militares. Então, o arraial tinha, depois do enfrentamento, depois do pouso, celebrava a vitória garantida pela proteção do santo que conduzia aquelas tropas. Então, na Amazônia, as festas de arraial, elas têm essa ligação com a matriz portuguesa, inevitavelmente, né? Então, os círios de Nazaré, que existem espalhados aqui pelo Pará, todos eles têm a sua festa de arraial, né? Já o terreiro, provavelmente ele tem essa matriz, essa origem africana, né? Porque na verdade o terreiro é o campo da vida comunal, é o lugar em que é definido, cujo recorte espacial é definido pelas relações de parentesco, né? E que tem a ver com a cosmologia politeísta africana, de povos africanos Yorubá, de povos africanos Jeje, né, de povos africanos Banto, que foram os que vieram para o Brasil, né, e que tem essa ligação muito forte com as forças da natureza, né, com o sentido animista mesmo, né. Então, por exemplo, num terreiro, o fato de ter uma árvore lá que tem certos objetos pendurados nela, tem um tecido amarrado na árvore, aquela árvore tem um significado ali. Ela é como se fosse um ser que está se comunicando com as outras pessoas. Não é a ideia, o terreiro ele não é um espaço morto, né? Ele é um espaço vivo, em comunicação, né? Os tipos de vegetais que existem, né? Eles não são meramente decorativos, eles têm uma função espiritual, efetiva, na dinâmica interna da casa, né? Então é como se o espaço do terreiro ele fosse um espaço vivo interagindo com as pessoas.
Quer dizer, é um espaço de vivência religiosa comunal, comunitária. Diferentemente do arraial português, né? Que o arraial português é o pouso militar de celebração de um santo militar, né? Que derrota os infiéis. São lógicas diferentes. E aqui em Belém, curiosamente, para o povo mesmo, né? A massa da periferia da cidade, festa de junina é festa de terreiro, né? É terreiro. E quando a prefeitura faz a sua festa junina oficial, ela chama de arraial, né? Então, talvez, isso tudo é especulação, né? Mas faz sentido, né? Essas especulações. Isso tem a ver com a longa duração histórica dos sentidos desses termos. Quem gostaria de fazer mais perguntas? Só assinar aqui que não respondeu perguntas. Tomara que seja Silvia também. Mas então, tá bom, nós agradecemos a presença de todos. Passou aí a lista de frequência, né? Para todo mundo. Eu vou dar um informe que eu dei no início. Nós vamos entregar, a partir da quarta-feira que vem, os certificados de participação do evento. A participação, o evento vai contar, o certificado vai contar 30 horas de carga horária, né? Participação. E nós vamos entregar lá na Xerox do Glei. Vai ficar lá à disposição. Oi? Do bloco B. Do bloco B, exato, nem todos são de história. Lá no bloco B, lá na Xerox. O Glei é nosso parceiro, é apoio desse nosso evento. Assim, preciso ter no mínimo 4 presenças, certo? Para receber o certificado. Amanhã nós vamos ter a mesa redonda sobre música, rádio e música do Pará. Mesmo horário, a partir das 15 horas, tá? Espero vocês aqui. Até mais.